In the United States, a gunman has opened fire at a rock concert, killing the band's guitarist. 3 other people were also shot dead before the gunman was killed by a police officer. Tonight, police say they may never know the motive for last night's deadly shooting at a Columbus, Ohio nightclub. From what we understand, he did have a hostage. The officer was able to strategically gun this guy down. 43, male inside the Alrosa on stage with a 33. Shots still being fired. Em 8 de dezembro de 2004, um homem invade um show no clube Alrosa Villa, na cidade de Columbus, Ohio, onde abre fogo contra um influente guitarrista de metal até a morte. Eu sou Gabriel Cesário e no vídeo de hoje do Véu do Desconhecido, iremos falar sobre o trágico assassinato de Dimebag Darrell, o lendário guitarrista do Pantera. Darrell Lance Abbott, também conhecido como Dimebag Darrell, nasceu em Dallas, Texas, no dia 20 de agosto de 1966. Filho de Jerry Abbott, um influente compositor de música country, que também era dono de um estúdio na cidade de Pantego, Texas. Dimebag, desde cedo, acompanhava seu pai nas gravações de artistas influentes da cena do country e blues, onde acabou se encantando por um instrumento em particular, a guitarra. Dimebag foi considerado como um prodígio logo cedo, quando começou a participar de diversas competições estaduais de guitarra, onde acabou vencendo tantas vezes consecutivas que foi proibido de participar aos 16 anos para que outros participantes tivessem alguma chance de vencer. Started off about the age of 14, half 15, around there. They had hottest guitar player in Texas type thing. They had the big commercial with Q102, hottest guitar. What the deal was, it says record 2 minutes of your hottest playing, take them to this music store in Dallas, and they're gonna listen to it. I mean, it was for all of Texas and stuff. They picked like the top, I believe, 15. Then the big showdown at a popular club in Dallas, which was the Agora Ballroom. Anyway, so get up there and you play for something like 5 minutes apiece. Get up there and wail and shit, and then they pick like the top 3 dudes. First time I got up there and I wailed and I did what I could. I got picked for the top 15, went to the club, had to get my parents to get me in the club and shit because I was underage. I was the youngest dude out of everybody. I didn't think I did that well. I got picked for the top 15 and we got out there, and then I got picked for the top 3. I hammered as hard as I could. Dude, I won first place and I just could not fucking believe it. It was a Dean guitar, like I play, and I just died because I always wanted one of those, and I won that. Next time they had another one, I entered. Of course, I got in, fucking won first place again, Charvel, entered again. Won first place, got an ESP guitar, entered again. What are you doing that people like? Just shredding? I did a couple of licks that I'd made up on my own. If I would do like a little bit of a Edward Van Halen solo, maybe a little Eruption, Randy Rhoads or something. Eventually, did they say you can't enter anymore? That's what happened. I went to turn in a tape again and they said, look man, just be a judge, dude. You already won everything you can win. Give somebody else a shot at it or something. Em 1981, o irmão mais velho de Dimebag, Vinnie Paul, acaba sendo convidado por seus colegas de escola, Terry Glaze e Tommy Bradford, para montar uma banda na qual aceita com uma condição, de que seu irmão mais novo pudesse entrar também. E assim então surge o Pantera, que na época tinha como foco um som mais voltado para o hard rock e glam metal. Inicialmente, Dimebag era conhecido como Diamond Darrell e dividia espaço pela guitarra solo com Glaze, que em pouco tempo acabou se convencendo que Dimebag Darrell realmente era fora da curva pela sua habilidade incomum e estilo único, o que acaba resultando em Glaze permanecendo apenas nos vocais nos anos seguintes. Em 1983, o Pantera lança seu primeiro álbum, intitulado Metal Magic, pela gravadora de Jerry Abbott, que também se tornou empresário da banda dos filhos. O álbum não foi nem um pouco bem recebido pela crítica e na época não teve bons resultados comerciais, o que de certa forma deixava a banda frustrada pelo trabalho mal sucedido. Porém, apesar das críticas e dos resultados, a banda lança no ano seguinte o álbum Projects in the Jungle, que também acaba sendo um fracasso comercial, mas com uma leve relevância no cenário local da época. A banda a essa altura já buscava outras alternativas para seguir no meio musical. Com influências de bandas mais pesadas que surgiram na época, como Metallica e Slayer, o grupo já olhava para o futuro com certa empolgação. Em 1985, o último álbum com a participação de Terry Glaze é lançado,
Intitulado I Am The Night, o álbum já possuía resquícios bem tímidos de uma pegada mais pesada, o que desagradava de certa forma o vocalista Terry Glaze, que era extremamente apegado ao glam metal e não aceitava mudanças bruscas na sonoridade. Então Terry acaba saindo da banda depois de várias discussões que envolviam a direção artística da banda. A banda então segue sua trajetória, onde Dimebag inclusive assume os vocais temporariamente em alguns shows e a banda começa a testar outros vocalistas em apresentações ao vivo. Até que Phil Anselmo, que havia saído recentemente de uma banda de hard rock chamada Razor White, acaba assumindo os vocais da banda, onde já inicia suas contribuições regravando algumas linhas gravadas por Terry Glaze para o álbum Power Metal, que foi lançado em 1988. Em Power Metal, a banda já apresentava sinais do caminho que futuramente iria trilhar. Com alguns riffs de thrash metal e uma pegada menos comercial, o álbum acaba garantindo um contrato com a gravadora Atlantic Records, após um executivo da gravadora ter ficado impressionado com um show da banda. O Pantera então acaba assumindo de vez a pegada agressiva na qual vinham demonstrando sinais no passado. E com uma maturidade musical cultivada por quase uma década, a banda finalmente lança o álbum Cowboys from Hell em 1990, que é considerado por muitos como o verdadeiro primeiro álbum do Pantera, já que a banda muda completamente seu estilo, tanto musicalmente como também esteticamente. Inclusive, seus 4 primeiros álbuns independentes que foram lançados antes do Cowboys from Hell não estão listados no site oficial da banda e nem mesmo no Spotify. Os discos se tornaram verdadeiros itens de colecionador, devido à sua raridade, no qual muitos fãs chamam de Glantera, fazendo referência à sua fase de glam metal. Cowboys from Hell foi um sucesso estrondoso na época, e até os dias de hoje é considerado como um dos maiores álbuns de metal da história. Cowboys from Hell exalta os traços do country blues texanos em meio a um peso inigualável que a banda apresentava com maestria. O álbum resulta em uma enorme turnê de praticamente 2 anos, com quase 200 shows, na qual a banda fez uma apresentação memorável no Monsters of Rock em Moscou em setembro de 1991, junto de bandas renomadas como o AC/DC e o Metallica, onde tocaram para uma multidão de mais de 500 mil pessoas, celebrando a reabertura das fronteiras para a música ocidental na União Soviética antes de sua queda, que aconteceria 3 meses depois. Apesar de essa altura já ser considerado um astro do rock, Dimebag nunca deixou o sucesso subir a cabeça, se mantendo sempre humilde, gentil e grato aos fãs, que ele inclusive costumava reservar um bom tempo para autógrafos, fotos e workshops. As turnês do Pantera só tiveram pausas para que fossem gravados novos discos. Discos esses que se tornavam cada vez mais pesados e complexos, marcando uma geração com um som caótico e extremamente técnico. A banda lança seu segundo álbum intitulado Vulgar Display of Power, no qual se eterniza faixas impecáveis como A New Level, Walk e Mouth for War. Uma curiosidade sobre o álbum é que o título vem de uma frase do filme O Exorcista de 1973, onde o padre Damian Carras sugere ao demônio que possui a garota para que rompa suas amarras usando sua força maligna. Let's introduce ourselves. I'm Damian Carras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, Carras. Nos anos seguintes, a banda acaba lançando mais 3 discos, sendo eles Far Beyond Driving, em 1994, The Great Southern Trendkill, em 1996 e o Reventing the Steel, no ano de 2000, todos sendo considerados impecáveis pela crítica, alcançando os tops nas paradas do metal mundial com hits carregados de muito peso e groove. Na turnê de 1996, o vocalista Phil Anselmo acaba tendo uma overdose de heroína 1 hora depois de um show no Texas, onde seu coração parou por 5 minutos e ele precisou ser reanimado pelos paramédicos às pressas. A relação da banda a partir desse momento já começava a ruir, pois todos os outros integrantes já não se sentiam seguros com o Phil Anselmo, que demonstrava sinais de dependência química e agressividade excessiva. Existem inclusive boatos de que as gravações do álbum Reinventing the Steel foram feitas a trancos e barrancos, com Anselmo se recusando a ensaiar e gravando separadamente da banda durante quase toda a produção do álbum. Fato é que em 2001 é anunciada uma pausa indefinitiva por parte de Phil Anselmo, quando ao mesmo tempo ele começa a focar em outros projetos,
como sua outra banda chamada Down, na qual permanece gravando e fazendo turnês com o grupo. Em 2003, os irmãos Abbott separam oficialmente o Pantera após concluírem que Phil Anselmo não voltaria da suposta pausa, que já durava cerca de 2 anos. A separação da banda não foi amigável e posteriormente uma guerra de palavras foi travada entre os ex-companheiros de banda através da imprensa. Um comentário de Phil Anselmo em uma edição de 2004 da revista Metal Hammer fez com que tudo piorasse ainda mais, onde foi publicado que ele teria dito: Dimebag merecia ser espancado severamente. Phil Anselmo rebateu as críticas explicando que esse comentário era irônico e ele estava extremamente chateado com o rumo que tudo havia tomado. Essa explicação foi logo rejeitada por Vinnie Paul, que afirmou posteriormente ter ouvido os arquivos de áudio na íntegra e que Anselmo não teria citado Dimebag ironicamente, mas sim de forma exata como constava no artigo. Após a separação do Pantera, Dimebag Darrell e seu irmão Vinnie Paul formam então uma nova banda, o Damage Plan, onde em seu primeiro e único álbum de estúdio intitulado Newfound Power acabam atingindo um sucesso considerável de vendas, resultando em uma turnê que se encerraria de forma trágica no ano de 2004. O sucesso da nova banda dos irmãos Abbott, para os fãs do Pantera em geral, significava algo extremamente positivo, pois havia uma nova oportunidade de ouvir as lendas do Pantera se apresentando ao vivo. Porém, nem todos os fãs ficaram satisfeitos com a decisão de seguir em frente que os irmãos haviam tomado. Nathan Miles Gale, nascido em 11 de setembro de 1979 em Chicago, Illinois, era filho de pais divorciados e vivia sozinho com sua mãe. Nathan se forma na escola e continua morando com sua mãe até que acaba se envolvendo com substâncias ilícitas e se torna viciado. Depois de um confronto violento com sua mãe que resulta em uma intervenção policial, Gale acaba sendo expulso de casa e começa a viver nas ruas, onde para se sustentar pedia esmolas e cometia pequenos furtos. Gale então aceita participar de um programa de reabilitação para dependentes químicos e ganha a confiança de sua mãe novamente, que permite que ele voltasse a morar com ela. Em 2002, motivado pelos ataques de 11 de setembro, Gale se alista no exército americano. Orgulhosa do serviço militar do filho, sua mãe compra uma pistola Beretta como presente de Natal após ele completar o treinamento básico. Porém, em novembro de 2003, o homem é dispensado antes mesmo de completar o período típico de alistamento de 4 anos. O motivo oficial da dispensa nunca foi divulgado, porém Gale contou a sua mãe na época que havia sido dispensado do serviço militar após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Com 1,91 de altura e pesando mais de 113 quilos, Gale decidiu praticar boxe e futebol americano após sua dispensa militar. Ele se juntou ao Lima Thunder, um time de futebol americano semiprofissional no noroeste de Ohio, atuando como jogador de linha ofensiva, e segundo colegas de time, o homem tinha o hábito de sempre ouvir Pantera antes dos jogos. Fã de heavy metal de longa data, Gale desenvolveu uma obsessão pelo Pantera durante o ensino médio e permaneceu fixado na banda mesmo após sua separação em 2003. Um ex-amigo, Dave Johnson, conta que Gale certa vez apareceu na casa de um amigo em comum com letras do Pantera, alegando que ele as havia escrito e que a banda havia plagiado seu trabalho. Conforme o comportamento de Gale se tornava mais problemático, muitos amigos começaram a se afastar dele. Em uma ocasião, ele disse a um amigo que Deus estava lhe ordenando matar Marilyn Manson. Outros relatos mencionam também que Gale frequentemente falava e ria sozinho, fingia segurar um cachorro imaginário e incomodava clientes de um estúdio de tatuagem próximo de onde morava. No dia 8 de dezembro de 2004, a banda Damage Plan era a atração principal de um show em Arosa Villa, em Columbus, Ohio. O gerente do clube, juntamente com outros frequentadores, percebem Gale perambulando pelo estacionamento durante os shows das bandas de abertura e resolvem o questionar. Gale, bastante irritado, responde: "Não quero ver nenhuma banda local de merda. Vou esperar pelo Damage Plan." Às 10h15 da noite, o Damage Plan entra no palco e Gale, que ainda permanecia do lado de fora do clube, escala uma cerca de madeira de 1,80 m que bloqueava o acesso ao público no lado de fora e acaba acessando o backstage. Enquanto a banda tocava a música de abertura, Gale, vestindo uma camiseta de hóquei e um moletom com capuz, sobe ao palco e saca sua pistola semiautomática, se dirigindo diretamente a Dimebag Darrell, onde dispara 4 vezes a queima-roupa.
Os disparos acabaram atingindo o guitarrista na bochecha direita, orelha, nuca e na mão direita. Joe Dameron, baixista da banda Volume Dealer, relatou que Gale gritou algo antes de disparar, mas não conseguiu identificar o que foi dito. Alguns espectadores não perceberam imediatamente que se tratava de um tiroteio, pensando que na verdade seria uma suposta encenação. Após atirar em Dimebag, Gale procurou Vinnie Paul, mas não conseguiu localizá-lo, e então começou a disparar contra diversas pessoas que estavam próximas ao palco, começando pelo gerente da turnê da banda, Chris Paluska, que foi atingido no peito. O chefe de segurança do Damage Plan, Jeffrey Thompson, tentou surpreender Gale por trás, mas acabou sendo fatalmente baleado no peito. Nathan Bray, um fã da banda, pulou no palco na tentativa de ajudar Dimebag e Thompson, mas também foi atingido. O técnico de bateria John Brooks também tentou parar Gale, mas foi baleado 2 vezes na perna e feito de refém. A essa altura, diversas pessoas já haviam comunicado à polícia sobre o tiroteio, que foi respondido pelo policial James Niggemeyer, da divisão de polícia de Columbus. James, ao chegar no clube, resolve entrar por uma porta dos fundos que dava acesso direto aos bastidores, onde se depara com Gale de costas e dispara apenas uma vez no rosto de Gale com uma espingarda, o matando instantaneamente. Após a morte de Gale, a perícia constatou que o atirador ainda possuía um carregador pela metade em sua pistola e carregava mais 30 cartuchos de munição em seus bolsos. Fãs retiraram Dimebag do palco e tentaram realizar os primeiros socorros até a chegada dos paramédicos, que infelizmente o declararam morto no local. Após o incidente, a polícia encontrou 2 notas escritas à mão no apartamento de Gale. Em uma delas estava escrito: "Você verá ganhar vida. Vou tirar sua vida e torná-la minha. Essa é minha vida. Estou acabado. Me dê." Na outra, Gale escreve: "Você verá o céu cair. Vou fazer o porco voar. Vamos e me dê um pouco. Vamos e me dê um pouco. Faça isso e morra. Faça isso e morra." Após o tiroteio, todos buscavam entender a motivação do atirador. Segundo o relato de algumas pessoas presentes no momento, tudo indicava ser algo relacionado à separação do Pantera, pois o atirador teria gritado várias vezes a frase: "Vocês acabaram com o Pantera." Niggemeyer, o policial que parou Gale com um tiro fatal, foi levado perante ao tribunal como procedimento padrão para determinar se houve uma irregularidade, onde foi inocentado em 23 de maio de 2005. A mãe do atirador, Gale, inclusive mencionou certa vez que Niggemeyer foi um herói naquela noite e reforçou dizendo: "Eu dou crédito a esse homem. Vocês nunca saberão quantas vidas ele salvou." A repercussão do assassinato de Dimebag Darrell foi tão grande que inclusive chegou a ser noticiado durante o Jornal da Globo, onde acabaram abordando o ocorrido com total falta de respeito e tentaram justificar um crime injustificável. Era a primeira música da noite e quando os tiros começaram, o público pensou que fizessem parte do concerto da banda Damage Plan. Pelo menos 5 disparos foram feitos contra o guitarrista Darrell Abbott, mais conhecido pelo nome artístico de Dimebag, traduzido, trouxinha de maconha. Em seguida, o assassino, Nathan Gale, de 25 anos, matou um segurança, atirou no público, matando 2 e ferindo 1, e tentou fazer um refém, mas foi fuzilado por um policial. O provável motivo do crime, segundo as autoridades, o assassino acusava o guitarrista de ter provocado o rompimento de outro conjunto muito popular de heavy metal, o Pantera. É a violência abatendo quem prega a violência. Muitas bandas de heavy metal fazem a apologia da brutalidade, mas não só elas. O enterro de Dimebag foi fechado à imprensa, onde somente a família e os amigos puderam dar o último adeus. No entanto, fãs do mundo inteiro fizeram vigília em sua casa no Texas, onde Dimebag Darrell passou sua infância, em um singelo ato de respeito ao guitarrista. Darrell foi enterrado em um caixão do Kiss com uma guitarra original enviada por Ed Van Halen. Dimebag Darrell jamais será esquecido, e muito menos seus trabalhos incríveis e geniais na guitarra. Seu estilo único e selvagem moldou uma geração não só de guitarristas, quanto de amantes de música pesada. Em cada nota que Dimebag tocava, havia paixão pela música e pela arte. E assim como pouquíssimas lendas da guitarra, o instrumento era somente uma extensão de sua personalidade incrível que ficou eternizada na história da música e na memória de todos os fãs.